Ai, pobre pátria, quase com medo de reconhecer-se. Ela não é mais nossa mãe, mas nosso túmulo, onde ninguém, exceto aquele que nada sabe, é visto a sorrir. Onde suspiros, lamentos e brados de romper o ar soam e não são notados. Onde a dor violenta parece uma aflição trivial. Dobram os sinos pelos mortos e mal se pergunta por quem? E os homens bons expiram antes que as flores em seus chapéus percam o frescor e feneçam. Essas linhas são da personagem Ross, o texto de William Shakespeare, 1606, aqui traduzido por Rafael Raffaelli em 2006. Meu nome é Érica Podstein. Eu sou organizadora e professora da ELA, Escola Livre de Artes, diretora do 42 Coletivo Teatral e pesquisadora ligada à Universidade de São Paulo. Estou aqui a convite da Poiesis e quero agradecer a todos os que trabalham para que esses encontros e palestras possam acontecer. Essa atividade é realizada pelo Programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. Hoje vou propor aqui algumas reflexões a respeito da peça escocesa, que provavelmente foi escrita e encenada por William Shakespeare em 1606, segundo o Guia Oxford de Literatura Inglesa. O texto que conhecemos é o que foi impresso no First Folio, primeiro fólio, de 1623, edição de John Hemmings e Henry Cowdell. Nesse encontro, não vamos discutir a chamada questão shakespeariana, ou seja, se os textos foram ou não realmente escritos por aquele homem de teatro nascido em Stratford-upon-Avon a 23 de abril de 1564. O Guia Oxford aponta que na peça escocesa há pelo menos a adição de 2 canções que foram escritas por outro autor, Middleton, contemporâneo de Shakespeare. Mas não nos deteremos na obra de outros autores, em razão do breve espaço de tempo aqui destinado a esse encontro virtual. No entanto, deixamos a pista para aqueles que se interessarem pelo tema, para que possam continuar suas pesquisas. Antes de seguirmos, faremos uma breve sinopse para reavivar nossa memória. Não que pensemos que a história não seja por demais já conhecida, afinal habita o imaginário ocidental há séculos. Mas é muito importante para a proposição da leitura que faremos que alguns pontos estejam bem claros para nossos ouvintes. Vocês estão prontos para romance, aventura, o triunfo do bem contra o mal? Então esse não é o vídeo certo para vocês. Aqui estamos numa paisagem escura, amedrontadora, cheia de assassinatos e maldades e mortes. É deprimente. Assim, começa o narrador de uma pequena e divertida animação disponível na internet, em língua inglesa, conhecida por Shakespeare in 3 Minutes. Ela é mais ou menos assim. Era uma vez na Escócia onde houve uma batalha. Na volta da batalha, 3 bruxas declaram ao general que ele será Tunny de Cawdor e rei da Escócia e desaparecem. Quando retornam ao castelo, o rei Duncan promove o general com o título de Tunny de Cawdor e ele imediatamente lembra do que disseram as bruxas. Se é verdade uma coisa, a outra deve ser também. Então ele será rei da Escócia e considera matar Duncan, o atual rei, para ocupar o seu posto. Duncan resolve fazer uma festa no castelo do general
condecorado para celebrar a vitória na batalha. A esposa do general, que tinha ouvido a história das bruxas, convence o marido a consumar o assassinato na noite da festa. Então, ele mata o rei. E sua esposa volta à cena do crime para criar falsas provas, jogando sangue nos guardas para incriminá-los. Amanhã chega e os filhos de Duncan fogem com medo de que acontecesse o mesmo a eles. E o general é condecorado rei. Mas ele suspeita de que seu fiel companheiro Banquo saiba a verdade e manda matá-lo também. Claro, seu filho consegue fugir da emboscada na qual o pai é morto. Durante a festa no castelo, o rei continua alucinando e vê o fantasma do falecido Banquo. A rainha tenta disfarçar, fingindo que o marido não se sente bem, e a festa acaba. Ele começa a pensar em ver as 3 bruxas de novo. No dia seguinte, ele encontra com as 3 bruxas e toma um alucinógeno para ter visões. As previsões são: 1. Cuidado com Macduff. 2. Nenhum homem nascido de mulher poderá matá-lo e não há nada com que se preocupar. 3. A não ser que a floresta se mova rumo a seu castelo. Então, o general ordena que a família inteira de Macduff seja morta. Claro. Este estava no exterior, convencendo Malcolm, o filho de Duncan, a retomar e retornar para o seu posto. E eles montam um exército de 10.000 homens para a guerra. Tadã! Então, eles cortam árvores para utilizar como camuflagem durante o ataque. Previsão cumprida. A floresta andará. A esposa, cheia de culpa, pula da torre do castelo e morre. Então, eles guerreiam até que o general usurpador se encontra com Macduff. Outra previsão cumprida. Ele foi arrancado do corpo rasgado da mãe prematuramente. Então, o general morre nas mãos de Macduff. Malcolm é condecorado rei e todos vivem felizes para sempre. Pois bem, como será que essa história exerce um incrível fascínio há mais de 400 anos? Há uma outra questão, ainda mais interessante. Vejamos, numa linha, qual será o âmago dessa história? Das tragédias escritas por Shakespeare, ela é a menor. Por isso, recomendo vivamente, mesmo a quem não é exatamente amigo dos livros, que faça uma tentativa. O texto vale muito a pena. Minha primeira experiência de leitura foi ainda na adolescência, e pela primeira vez, lendo um livro, senti um frio na espinha, um medo tão real, concreto, que mal conseguia acreditar no que lia. Claro que naquela época acreditei nas previsões feitas pelas feiticeiras e acompanhei o herói como se nada fosse acontecer a ele. Naturalmente, eu era muito jovem e vivia num país em que a impunidade era comum. Até nas telenovelas, os vilões, às vezes, viviam um final feliz e davam uma banana para o país. Desprezavam as leis, para dizer o mínimo, e gozavam de êxito apesar disso. Então, por que não pensar que aquele usurpador não teria êxito igual? Só que na peça não foi bem assim. As previsões que pareciam impossíveis de acontecer expandiam-se diante de meus olhos, que imaginavam as cenas vivas. E o medo veio, e também a sensação do reconhecimento da genialidade de William Shakespeare, um autor do Renascimento que me fazia, ainda adolescente, sentir o lugar do homem e da mulher, do ser humano, diante dos mistérios do mundo e das leis da natureza. Como sabemos, no Renascimento houve uma retomada dos valores e do sentido da expressão greco-romana. E Zeus, o pai dos deuses e dos homens, é também conhecido por outro epíteto, Zeus hospedeiro. Ao reconhecermos esse atributo de Zeus, imediatamente já temos uma pista sobre a tragédia em questão. O rei Duncan é hóspede. Ele está no castelo de Inverness, residência da família M, onde é cruelmente traído e assassinado, depois de haver bem ceado na companhia de seus amigos. O general M e sua mulher, Lady M, ou Senhora M, ofenderam gravemente o pai dos deuses e dos homens, e claro, com o tempo receberiam vingança ou justiça divina.
Naquela primeira leitura que fiz ainda na adolescência, meus olhos viam o texto com os óculos do protagonista. Cegos e iludidos, seduzidos pela previsão de que dias de glória estariam à frente e de que a honra máxima lhe seria concedida. Ser rei, ele teria poder, riqueza material e reconhecimento. Por que será que essa tragédia exerce tanto fascínio há mais de 400 anos? No mundo de hoje, isso equivaleria, talvez, mais ou menos, à vida de algumas celebridades, jogadores de futebol e dos políticos, daqueles perseguidos pela superexposição à mídia, o que será explorado numa adaptação da peça para o teatro, conforme veremos mais adiante, a saber, a encenação de Ariane Mnouchkine com o Théâtre du Soleil, feita em 2014, na França, com o título de Macbeth, como elle est actuellement jouée au Théâtre du Soleil, sobre a qual me detive numa pesquisa feita no decurso dos estudos de mestrado, na área de estudos linguísticos e literários em inglês, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa resultou numa dissertação que leva o seguinte título: Macbeth, segundo o Théâtre du Soleil, e a banalidade do humano no mundo contemporâneo. Disponível na biblioteca da universidade. Talvez você já tenha identificado, pelo título, o diálogo que estabeleço com o conceito de banalidade do mal, presente na obra de Hannah Arendt. E sobre isso também comentaremos mais adiante. Antes, é necessário dizer que depois daquela primeira leitura feita na adolescência, tive um outro contato importante com o texto. Dessa vez como atriz, no papel de uma das 3 bruxas, em encenação realizada na Escola de Arte Dramática, para a qual utilizamos o texto traduzido por Bárbara Eleodora. Sei que poderá parecer estranho e talvez pouco científico, mas decidi exatamente por isso compartilhar aqui um caso acontecido na coxia daquelas apresentações. Ocorreu o seguinte: a peça não era levada ao palco na íntegra. Fazíamos cenas e depois das bruxas, entrava em cena o início da tempestade. No decorrer dos ensaios, acabei lendo uns manuais de feitiçaria da Idade Média. Sempre gostei de pesquisar e, tendo encontrado a figura do rei Jaime I, que era um aficionado pelo tema, encontrei livros que eles teriam lido na época em que Shakespeare escreveu e encenou a peça. E comprei esses livros que estavam disponíveis nos sebos, que naquele tempo eram banquinhas como de feira, encontradas pelas vielas da universidade. E com preços adequados a meus bolsos de estudante. Uma alegria. O rei Jaime I sucedeu a rainha Elizabeth I e assumiu o trono em março de 1603. Então, ele contrata permanentemente a companhia de Shakespeare, que passa a ser chamada The King's Men. Há evidências de que a peça escocesa tenha sido feita de encomenda para ser representada na corte do rei Jaime I, que unificou as coroas da Inglaterra e da Escócia ao suceder Elizabeth I. O monarca escocês patrocinou a tradução da Bíblia, Vulgata, para a língua inglesa e era um estudioso da demonologia, tendo pessoalmente interrogado algumas bruxas escocesas entre 1605 e 1606. Há suposições de que ele seria descendente de Banquo, um dos personagens da peça. Li, no frescor da juventude, o livro Maleus, Maleficarum, O Martelo das Bruxas, publicado pela primeira vez em 1486 e 1487 por Heinrich Kramer e James Sprenger, na Alemanha, em cumprimento à bula papal de Inocêncio VIII, sem prestar muita atenção ao fato de que se tratava de um manual que se tornou guia de inquisidores no século XV.
e seguintes. Naquela época, sem compreender ao certo muitas daquelas palavras, entre muitas risadas e algum espanto, eu comentava animada com os colegas o que eu descobria nos livros. Então, sem avisar a ninguém, decorei umas das fórmulas mágicas para dizê-las em cena, de surpresa, no momento em que fazíamos a encantação no caldeirão de fogo. O diretor tinha recomendado que cada um de nós utilizasse um objeto que fosse caro, e o meu era uma bela pedra de cristal redonda. Eu a atirava ao fogo na minha fala, então a pedra pretejava e permanecia lá. Depois da apresentação, eu a limpava e seguíamos. Isso nos ensaios. No dia da estreia, em frente à banca de professores da Escola de Arte Dramática, que ali estava para dar nota ao processo vivido e ao resultado, eu resolvi falar as palavras mágicas que eu tinha decorado, logo depois de atirar o cristal ao caldeirão. Ou seja, eu falava o encantamento baixinho, enquanto as outras bruxas levavam suas falas, como nos ensaios. De repente, a pedra de cristal zigue-zagueou dentro do caldeirão, o fogo aumentou e, por fim, a pedra explodiu, assustando todo mundo, e da coxia brotaram os meninos que iam fazer a tempestade, com caldeirões de água que eles utilizavam em cena, e apagaram o nosso fogo. A cena continuou de modo muito estranho, naturalmente. E jamais, até esse momento, revelei, a não ser aos íntimos, que considero o poder daquelas palavras ditas junto ao caldeirão na hora do encantamento. Talvez por susto, nunca mais voltei a pesquisar a significação exata das mesmas. E isso ilustra e revela um dos pontos importantes sobre a peça escocesa, ou mesmo sobre a obra de Shakespeare: o poder das palavras. Elas são, ao mesmo tempo, o enigma e a chave da qual necessitamos quando nos aventuramos nessas águas. Claro que a pedra poderia ter ficado desgastada no decorrer dos ensaios e explodido durante a apresentação. As leis da química talvez dessem conta de explicar o fato sem que isso tenha nada a ver com encantamento. Ou não. Vivemos num mundo em que religião e ciência são completamente separados, de modo geral. Mas isso não é verdade nas obras e pensamentos de cientistas de ponta de nosso tempo, que reconhecem lugares em que tudo se encontra e que essa divisão não há. A narrativa desse episódio da pedra que explodiu no caldeirão serve mais como um ponto para uma possível reflexão sobre a qual nos deteremos ao final do que como anedota, apesar de eu reconhecer esse caráter implícito. O teatro é cheio de acontecimentos que se dão no oculto, nos processos de trabalho pelos quais passam os atores, a equipe. Esse processo é muitíssimo bem elaborado na obra do diretor e dramaturgo Fauzi Arap. Fauzi, em sua peça Pano de Boca, nos ensina que entre o palco e a plateia não há pano, por exemplo. E nossa proposição aqui olhará para a sua obra Mare Nostrum, Sonhos, Viagens e Outros Caminhos, como um farol que jogará luz sobre a hipótese de leitura que construímos para essa peça, a menor e a mais escura tragédia de William Shakespeare. O terceiro contato com a peça escocesa foi quando dirigi uma montagem de alunos com o curso técnico ator do Senac Santana. Ali, mergulhamos num processo muito interessante e também muito ensanguentado. Ao menos essa é a imagem que a memória convoca quando elegemos a peça na lembrança. O que estava presente nas maquiagens corporais misturava terra, mel, lama, suor e sangue cenográfico. E essa matéria impregnava todas as cenas. Aquela encenação assumia algumas escolhas. O rei M e a rainha tinham forte conexão sexual
e é através desse laço que ela convence o marido a matar o rei Duncan, seu amigo. Sim, ocorreu primeiro a ele esse pensamento de assassiná-lo, mas ele desiste da empreitada depois de haver ceado com um amigo em sua casa. O general e o rei Duncan eram companheiros de batalha, amigos, e diferente da Lady M, eles eram guerreiros e tomavam banhos de sangue a cada empreitada. Eram parceiros e estavam felizes por terem derrotado o inimigo, e o rei havia acabado de condecorar seu parceiro com um novo título, o de Thane de Cawdor, que inclusive era acompanhado de novas terras que trariam prosperidade, ou seja, reconhecimento. Duncan o reconhece como companheiro, como ser humano, e a dúvida o visita. Mas sua mulher não lhe dá espaço. Ela ataca sua masculinidade com o insulto da covardia e induz o marido ao crime que é, enfim, perpetrado. As feiticeiras, naquela encenação do Senac, eram moças muito bonitas, tatuadas com rena indiana, e o porteiro era um bêbado muito engraçado que arrancava risos da plateia. Fizemos ali o exercício de não ter medo de fazer comédia em meio a uma tragédia. As peças de Shakespeare são assim. Todas elas têm uma cena ou outra em que a plateia relaxa a atenção e cede às gargalhadas. A comicidade da cena do porteiro, no caso, é um interlúdio entre as cenas do assassinato do rei Duncan e a descoberta de seu cadáver por Macduff. A plateia era disposta em círculo, numa arena. Nunca consegui encenar uma peça de Shakespeare em um palco convencional italiano. Elas nasceram no teatro elisabetano, no qual a cena era circundada pelo espectador, e para mim não faz sentido tê-los dispostos em fileiras sequenciais, um olhando para a nuca do que está na frente, enquanto os atores seguem distantes, emoldurados na caixa preta. Tive a sorte de conhecer e acompanhar algumas peças no Shakespeare's Globe Theatre, em Londres. O The Globe original foi construído em 1599, destruído por um incêndio e depois reconstruído em 1613. Permaneceu ativo até 1642. No ano de 1997, a cerca de 200 metros do local original, do outro lado do rio Tamisa, o outro Globe ganhou vida. Uma réplica daquele, o Shakespeare Globe Theatre. Se vocês tiverem desejo, poderão visitá-lo fazendo um tour virtual pela internet. Também pude assistir a algumas montagens na Royal Shakespeare Company, na cidade de Stratford-upon-Avon, onde Shakespeare viveu, e essa experiência só confirmou o que eu já sentia intuitivamente. Para mim, as peças de Shakespeare, tragédias, comédias ou os chamados dramas históricos, precisam do contato físico com os espectadores, o que sempre procurei nos trabalhos que dirigi. Se vocês se interessarem em saber um pouco mais sobre essa busca, poderão assistir a uma outra palestra que fiz e que está disponível aqui no mesmo canal, que fala sobre a minha encenação de Hamlet Ex Machina com o 42 Coletivo Teatral. Ali há inclusive trechos da peça que poderão ser apreciados. Para aquela montagem do curso técnico-ator do Senac, eu consegui um pequeno milagre de produção, não sem pagar um preço alto pela ousadia. Eu solicitei ao Senac que retirasse todas as cadeiras da plateia, e elas eram fixas. Porque a peça pedia espaço arena e o uso do palco também. E isso aconteceu. No palco, fizemos a cena da alcova e o colóquio amoroso entre o casal M. Uma coisa curiosa acontecia ali, naquela cena. Uma das atrizes, justamente a que estava no papel de Lady M, sofria de crises constantes de glicemia e necessitava comer algo doce para recobrar os sentidos. Então, naquela cena, havia uma inteligência extraordinária, pois ela podia desmaiar, o que chegou de fato a acontecer sem que o público percebesse. Aos olhos do espectador, caso ela desmaiasse, desmaiaria de amor, em efeito de sombra chinesa. A cena do banquete era totalmente inclusiva
e deliciosa, pois servíamos frango assado, vinho, pão, água e algumas frutas aos espectadores, que comiam bem dispostos à volta da mesa central, onde aparecia o fantasma de Banquo. E mal haviam ceado, tinham de recolher os pés na movimentação da luta de espadas que se dava entre os dois companheiros de batalha. Há um outro fato interessante sobre essa montagem, digno de nota. No elenco, havia uma jovem atriz de 17 anos, Aline Borsari, que depois se tornou minha companheira de trupe no núcleo que chamávamos Veneno Carmim, depois transformado em profana trupe teatral, e mais tarde minha amiga e atriz do Théâtre du Soleil. E lá ela faria parte do elenco da peça, a qual eu viria a estudar durante o mestrado. Então, por 2 vezes pude ver a mesma atriz em papéis diferentes, tendo ela idades e experiências completamente diversificadas, tendo sido uma vez dirigida por mim e na outra por Ariane Mnouchkine, em diferentes encenações da mesma peça. Não me lembro de ter sofrido algo pessoalmente no decorrer daquela aventura do Senac. Também não saberia dizer se algo estranho ocorreu com os alunos no contato com a peça, pois apesar de ser um processo de ensaios, é diferente sendo um curso técnico-ator do que quando estamos num processo profissional, no qual a carga horária e o envolvimento com a equipe são mais intensos. Outro encontro que tive com a peça escocesa, sendo esse o 4º, foi na Faculdade de Letras, como aluna do professor John Milton, a quem agradeço aqui por todo o conhecimento compartilhado. Naquela ocasião, me detive nos estudos críticos recomendados e pude rever os encontros anteriores, então sob a luz de novas leituras, algumas canônicas, outras nem tanto, dos autores de língua inglesa. De certo modo, isso me preparou para o encontro que eu teria com a encenação de Mnouchkine, pois quando entrei pela cartoucherie toda vestida de vermelho sangue, o teatro, comigo andavam A.C. Bradley, Marjorie Garber, Ian Cott, Peter Brook, Carolyn Spurgeon, e eu brincava de imaginar quais daqueles autores estariam presentes na encenação. A peça escocesa segue o modelo clássico da tragédia em 5 atos e trata dos grandes temas de homens superiores. A tragédia em Shakespeare tem sempre a ver com pessoas de alta estirpe, frequentemente com reis ou príncipes, se não com líderes e homens públicos, diz Bradley. A tragédia, de modo geral, poderia ser tomada como a história dos infortúnios de um homem de alta estirpe que comete uma falha por perseguir a virtude e que termina em morte, em geral no 5º ato. Os crimes cometidos são purgados, o bem vence e a ordem é restabelecida. No entanto, em Shakespeare, os males não ocorrem por determinação dos deuses, como nas tragédias gregas clássicas, mas o mal que desencadeia a série de ações e move a peripécia é perpetrado por homens, e o destino é posto em xeque. Esse é um ponto muito importante para a nossa hipótese de leitura, a questão do destino. As bruxas fazem uma previsão, elas são o oráculo, mas a ação é perpetrada pelo protagonista. Vejamos, o drama da época moderna nasceu no Renascimento, como a audácia espiritual do homem que dava conta de si, com o esfacelamento da imagem medieval do mundo, ele construía a efetividade da obra na qual pretendia se firmar e espelhar, partindo unicamente da reprodução da relação entre homens. O homem só entrava no drama como um ser que existe com outros. O estar entre outros aparecia como esfera essencial de sua existência. Liberdade e compromisso, vontade e decisão, com as mais importantes de suas determinações. O lugar em que ele ganhava realidade dramática era o ato de decidir-se.
Por meio de sua decisão, a ação, esse mundo se via, por sua vez, a ele referido, e só assim se realizava dramaticamente. Isso é o que diz Peter Zonde, no seu livro Teoria do Drama Moderno. É o homem e suas decisões, suas escolhas, o que importa. O destino não é mais uma obra dos deuses, mas um produto da escolha humana. No caso, na peça escocesa, o homem de alta estirpe, o rei Duncan, morre no segundo ato e é substituído por um outro homem. Este, porém, indigno do novo posto, um rei cuja veste real não lhe cabe nas medidas absolutamente. A trajetória do herói às avessas, sendo vivida pelo vilão como se fosse a roda da vida que, no seu sentido contrário, é tornada suástica nazista. Compreende? A falha trágica que leva o herói à ruína nas tragédias gregas, em Shakespeare, ganha outras cores, atenuadas, que não implicam necessariamente violação da virtude. Bradley faz uma reflexão interessante ao comparar Ricardo III, personagem de outra tragédia que traz seu nome no título, ao general M. São os únicos heróis que fazem o que eles próprios reconhecem como baixo e vil. É importante observar que Shakespeare admite semelhantes heróis e também que parece sentir e se empenha em arrostar a dificuldade que surge dessa admissão. A dificuldade é que o espectador precisa desejar a derrota e até mesmo a destruição deles. E, no entanto, esse desejo e sua satisfação não são sentimentos trágicos. Shakespeare dá a Ricardo, portanto, um poder que suscita assombro e uma coragem que infunde admiração. Dá a Macbeth uma grandeza similar, ainda que menos extraordinária, e acrescenta a ela uma consciência tão aterradora em suas advertências e tão constrangedora em suas condenações que o espetáculo do tormento interno gera quase necessariamente uma compaixão horrorizada e um espanto que, no mínimo, equilibram o desejo pela derrota do herói. Assim, nosso protagonista, o general M, é quase digno de pena, quase risível. Não é um homem bom, não é um homem mau. O que faz de um homem um homem? Esse é um tipo de reflexão importante para uma das contribuições de Shakespeare, como um representante singular do Renascimento, à história da arte dramática, com suas personagens tridimensionais que não representam mais a polaridade bem e mal tão presente na Idade Média. O bom é mal, o mal é bom, dizem as bruxas. Mas atenção, são as bruxas que dizem isso, e não Shakespeare. Em seu mundo, das feiticeiras, inumanizado e anti-humanizado, tudo é equivocado, literalmente dublado. E Macbeth, cuja mente engloba essas bruxas, pois elas refletem seu próprio apetite, o cumprimento de seu próprio desejo não censurado, declara, da primeira vez em que o vemos, nas suas primeiras palavras, um dia tão feio e tão bonito, nunca vi. Ato 1, cena 3, verso 36. Então, bom e mal. A mente dele já está pronta para receber as três bruxas e sua mensagem tentadora. Seu eco dessas é inconsciente, mas está lá. Essas palavras são de Marjorie Garber, livremente traduzidas por mim. A questão do duplo e da ambiguidade é central nessa tragédia, e isso está expresso nas linhas e na personalidade do protagonista. Na montagem do Théâtre du Soleil, o duplo, a ambiguidade, os contrastes claro e escuro estão presentes em todos os elementos na cena. Iluminação, cenografia, trajes, música e atuação. As primeiras e emblemáticas linhas do personagem no texto,
como já dissemos, são dia tão lindo e feio nunca vi, lindo e feio, bom e mal, duplo e simultâneo. A descoberta precisa de Serge Nicolai, ator que interpretou a personagem na montagem do Théâtre du Soleil, revela esses sintomas da doença do general. No Soleil, M é um homem em decomposição. Serge Nicolai, em entrevista a mim concedida, disse: ele é doente. E Béatrice Piconvalin, em seu livro Os 50 Primeiros Anos do Théâtre du Soleil, revela que a encenação utiliza os elementos de seu vocabulário cênico para desvelar os sintomas dessa lepra destruidora. Ele é doente e sua doença é contagiosa. Terá sido a nossa sociedade contaminada por ela? Será talvez por isso que a história exerça certo fascínio e atraia tantos diretores, atores e espectadores? Ariane Mnouchkine já tinha encenado Shakespeare antes, sendo a primeira vez em 1968. O Théâtre du Soleil iniciou suas aventuras profissionais em 1964, com a peça Os Pequenos Burgueses. Era, portanto, uma jovem diretora que já trazia contribuições importantes para o teatro francês com sua encenação de um texto de Shakespeare, em 68, pois a peça era tida como improduzível para os franceses tradicionalmente centrados no texto. Então, o Soleil foi o precursor de uma série de montagens francesas dessa peça, encenadas depois daquela. Entre o texto de Gorky, Os Pequenos Burgueses, e a comédia shakespeariana, Sonho de uma Noite de Verão, a trupe levou à cena O Capitão Fracasso, em 1966, A Cozinha, em 1967, sendo este o primeiro sucesso que deu a eles 63.400 espectadores. Então, o primeiro Shakespeare do Soleil foi feito com uma jovem diretora e vigorosa, à frente de uma trupe que já estava reunida e que já tinha, inclusive, conhecido seu primeiro grande sucesso. Cerca de uma década depois, vieram outros sucessos com textos do mesmo autor, a celebrada trilogia Os Shakespeare, composta por Ricardo II, encenada em 1981, Noite de Reis, de 1982, e Henrique IV, parte 1, de 1984. Considerando as encenações de Shakespeare no Soleil, temos 3 fases distintas. Sonho de uma Noite de Verão foi feita na época das criações coletivas da juventude, e segundo Françoise Quillet, a influência oriental que estava presente desde o início na temática de Gengis Khan agora era evocada em elementos que anunciavam uma estética vindoura, os tapetes de pele de cabra, a cortina e o sol destacado ao fundo. O ciclo Os Shakespeare inaugurou uma fase de grande maturidade da diretora Ariane Mnouchkine, à época já na casa dos 40 anos, por seu encontro ousado com o aspecto formal da encenação, que traduziu um Oriente imaginado, influenciado por teatros entre o Kabuki e o Bharatanatyam. Temos algumas imagens da trilogia Os Shakespeare, e há muito material disponível no sítio da internet da companhia. Vejamos. Esse orientalismo foi transposto para o palco e manifestado em belas visões de encenação. Um dos maiores sucessos da companhia foi justamente a montagem da trilogia das obras de Shakespeare. Quando a peça escocesa veio ao palco em 2014, talvez todos nós, ou ao menos o público fiel e habituado a frequentar o Soleil, nós esperávamos mais uma vez um flerte com o Oriente, que não veio. Ao contrário, a peça estava ambientada num presente contemporâneo,
vestida com trajes que reconhecemos em noites de gala e flertava com séries televisivas. Isso mesmo. Downton Abbey, Top of the Lake e Mad Men. Voltaremos a isso logo mais. A peça escocesa foi a cena depois de 3 criações coletivas que abriram o século XXI no Théâtre du Soleil. Parece ser um padrão minushkiniano visitar o mestre de tempos em tempos, pois o Shakespeare também foi um ciclo realizado depois de 5 criações coletivas. E O Sonho de uma Noite de Verão também sucedeu uma série de criações coletivas. A peça escocesa é, nesse caso, mais uma volta da trupe francesa à escola de Shakespeare. Desejada, inclusive, há quase uma década por Minushkine, que já a teria levado ao palco antes, não fosse a trupe ter se encantado com a obra de Jules Verne, que deu origem à peça Os Náufragos do Louca Esperança, que nós pudemos, felizmente, assistir aqui no Brasil, graças ao Sesc, o que infelizmente não aconteceu com a peça escocesa apresentada exclusivamente na França. Vale a pena dizer àqueles que assistiram minha outra palestra, que está disponível nesse canal, na qual falo sobre as peças Hamlet, Hamlet Machine e Hamlet Ex Machina, que a provocação de fazer uma peça em várias línguas, presente na minha encenação, passa também pela experiência que tive de fruição como espectadora da peça escocesa em francês, a qual assisti várias vezes devido à pesquisa a qual me dedicava. Quando o teatro é forte, a língua não impede a compreensão, a experiência teatral do espectador, segundo minha percepção. Naquele tempo, minha compreensão da língua francesa não era suficiente para captar todos os detalhes presentes na renda fina da tradução feita por Ariane Minushkine. E esse fato, mais uma vez, ilustra que o teatro é feito de carne, como ela diz, da presença viva do corpo do ator em cena. Essa experiência, de alguma maneira, influenciou minha escolha de ceder à provocação de Heiner Müller sobre a língua e linguagem e encenar uma peça no Brasil feita em 4 línguas sem legendas, o nosso Hamlet Ex Machina. Ariane Minushkine cogitava montar uma peça de Shakespeare depois de Os Efêmeros, que também foi apresentada no Brasil no ano de 2007, 4 anos antes de Os Náufragos, que também veio com o apoio do Sesc. E a montagem teria sido, provavelmente, da peça escocesa ou de Othello, pois a diretora tinha estado a trabalhar em Oxford, traduzindo a peça do Mouro, o clássico sobre a traição. Minushkine chegou a confessar à trupe que seu desejo de abordar determinados temas tão prementes revelou o quanto tentava imprimir em sua tradução de Othello palavras que eram da ordem de outra tragédia. Por isso, talvez a eleita tenha sido a peça escocesa, segundo Aline Borsari, em entrevista a mim concedida. Ariane Minushkine estava consciente da maldição da peça escocesa quando decidiu encená-la, e penso que foi corajosa ao enfrentá-la, conduzindo sua trupe por essas águas. Essa tragédia é conhecida por liberar as sombras do palco em meio à equipe que se atreve a montá-la. E aqueles que se dão ao exercício da arte dramática, minimamente iniciados nas artes, em contato com as obras, como a de Carl Gustav Jung, tal como foi traduzido ou reinterpretado por Fauzi-Arap, não se pode furtar a reconhecer que há, de fato, um fundo de verdade no que aparentemente se esconde sob a égide da superstição. A linha é tênue entre a ficção e a realidade. Esse tema, aliás, invade a contemporaneidade, despertando de modo crescente o interesse de pesquisadores e artistas em vários campos do conhecimento, especialmente no campo das artes. Hoje já não basta a leitura de Fernando Pessoa ou Machado de Assis e a fortuna crítica de suas obras. O público quer mais e se interessa pelo espólio, as cartas, a investigação do processo criativo desses artistas. Nas artes cênicas, pesquisadores enfrentam a questão procurando conceituar essas zonas míopes sob
a determinações de pós-dramático, como Hans T. Sleeman, hibridismo, como diz Beatriz Picon-Valin, ou performatividade, segundo Josette Ferral, entre outros. Marjorie Garber, em livre tradução feita por mim, diz que a peça escocesa sempre foi considerada pelos atores como uma peça de má sorte. Muitos recusarão a vestir figurinos que tenham aparecido numa produção da peça. Muitos, quando estão engajados nos costumes da tradição teatral, não mencionam o título da peça ou os nomes de nenhum dos personagens, nem no palco, nem nas coxias. Eles a chamam de a peça escocesa, The Scottish Play. Talvez você já tenha, a essa altura, reparado que tenho evitado dizer o nome das personagens principais, o casal M. O que é, na verdade, uma proposição, um desafio a que me propus falar sobre a peça sem dizer seus nomes, o que acabei fazendo poucas e inevitáveis vezes ao citar textualmente palavras de algum outro autor. O teatro é uma arte feiticeira, segundo Ariane Mnouchkine. Ele trabalha com cargas brutais, suportadas pelos artistas envolvidos tanto no corpo quanto na alma. E às vezes são necessárias pausas para o refazimento das cordas dos violinos, o ajuste no instrumento de trabalho dos atores. Sim, mas também é necessário, ainda mais em nossos dias, considerando o sofrimento gerado pela pandemia, pelo confinamento, escolher com cuidado não só as palavras, mas também a matéria que é levada à cena, seja no palco, nas vivências, lives ou até mesmo nas palestras. O fato de me poupar a pronúncia dessas palavras é mais uma provocação para que façamos algumas considerações do que cisma, crendice. Provocação no sentido de que haja reflexão sobre a contaminação na relação vida e arte. O que promove de imediato a questão da responsabilidade dos artistas sobre suas obras e sobre o modo com que elas são feitas, com que chegam ao mundo. A relação vida e arte e o estudo da obra de Jung, de Fauzi-Arap, entre outros, estão ligados à formação do 42 Coletivo Teatral, do qual faço parte como encenadora, bilheteira, iluminadora, mosca da carroça, limpadora de chaminés. Ariane Mnouchkine disse em entrevista concedida a Fabienne Pascoe que nós, os artistas, não estamos aqui para endossar o mundo. Estamos aqui para revelá-lo. Então, pensamos que será necessário também compreendê-lo. Se entendemos bem suas palavras, é impossível levar o público a navegar por águas que não conhecemos. Pois, quando o espectador embarca, somos nós, os marinheiros. Quando a entrevistadora Pascoe pergunta a Ariane se faz um teatro político, ela responde: quando um espetáculo fala realmente do mundo, se aqueles que o assistem conversam entre si e se questionam, então sim, é um teatro político. Essa é outra reflexão muito importante, especialmente se considerarmos que a peça escocesa tradicionalmente vem à cena quando governos com ares tirânicos ocupam o poder. No Brasil, uma encenação muito conhecida da peça foi a de Antunes Filho, chamada Trono de Sangue, realizada no Sesc Anchieta em 1992, com Luiz Melo no papel título e Samantha Monteiro como Lady M. A versão de Antunes faz referência já no título à obra do cineasta Akira Kurosawa, a seu filme Trono de Sangue, de 1975. Mas havia outra montagem do mesmo texto que concorria com esta, e o espectador mais interessado assistia às duas para compará-las. Era a peça adaptada por Ulisses Cruz, que contava com atores de sucesso da TV, como Antônio Fagundes, no papel título, secundado por Vera Fischer, Paulo Goulart e Estênio Garcia. Esta viajou por vários estados, sendo um sucesso comercial
e foi gravada para transmissão televisiva. A outra faz parte da história das 4 décadas de encenações teatrais dirigidas por Antunes Filho, um marco no teatro paulistano. Por sorte, estive presente no teatro assistindo às 2 montagens. Tenho lembranças de Fagundes e Estênio, uma dupla que atua sempre muito bem em conjunto, e do figurino marcante do espetáculo. Já da outra montagem, de Antunes, uma série de imagens enevoadas povoam a minha lembrança, como bruxas suspensas numa roda, afixada ao centro, presa à vara central do palco, que subia e descia. Na minha lembrança, as bruxas pareciam múmias, mortas-vivas com faixas desgastadas sobre o corpo. E penso que eram interpretadas por homens. O cenário de J.C. Cerrone impressionava e fazia diálogo com o filme de Kurosawa. No pátio, o piso do palco era todo vermelho e, se não me falha a memória, os atores andavam descalços. Luiz Melo, um dos melhores atores do teatro paulistano, era a personificação do medo e do pavor. Fiz questão de deixar aqui um registro de memória com intenção de investigar-me enquanto espectadora e de reforçar o caráter da névoa presente na encenação de Antunes, no filme de Kurosawa e na obra de Shakespeare, procurando na matéria da lembrança essa zona híbrida entre ficção e realidade, pois 28 anos separam aquele ano da redação deste texto. Falando nisso, o que acontecia no Brasil no ano de 1992? O que teria tido força para trazer ao palco 2 versões importantes da peça escocesa? Vamos recorrer, por exemplo, à Wikipédia. O processo de impeachment de Fernando Collor transcorreu no final de 1992 e foi o primeiro processo de impeachment do Brasil e da América Latina, resultando no afastamento definitivo de Fernando Collor de Mello do cargo de presidente da República. O processo, antes de aprovado, fez com que Collor renunciasse ao cargo em 29 de dezembro de 1992, deixando o cargo para seu vice, Itamar Franco. Mesmo assim, o processo continuou e os parlamentares se reuniram em plenário para a votação do impeachment e decidiram que o presidente não poderia evitar o processo de cassação pela apresentação tardia da carta de renúncia. Com o julgamento, Collor ficou inelegível por 8 anos. Collor foi acusado de corrupção pelo seu próprio irmão, Pedro Collor de Mello. O empresário Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Collor, foi a personalidade-chave do impeachment. Ele seria o testa de ferro em diversos esquemas de corrupção, divulgados de 1992 em diante. A investigação do esquema PC Farias mostrou que o artifício ilegal usado pelos envolvidos arrecadou cerca de 15 milhões de reais durante o governo de Fernando Collor, sendo que mais de 1 bilhão de reais chegou a ser movimentado nos cofres públicos. É claro que não há necessidade de irmos aqui em busca de historiadores para saber mais detalhes. Provavelmente o ouvinte guarde na lembrança esse passado funesto. Podem, no entanto, os interessados dar continuidade às pesquisas, visitando obras muito interessantes de historiadores ou de sociólogos, como Gessé Souza em seu livro A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro. A peça, dirigida por Antunes Filho, dialogava com o filme de Akira Kurosawa, como dissemos. No cinema, a peça escocesa teve muitas adaptações exitosas, sendo a mais recente a produção de Macbeth, Ambição e Guerra, de 2015, do diretor australiano Justin Kurzel, gravada na Escócia. Ali, somos transportados para o medievo contado por Shakespeare, no qual o protagonista é interpretado por Michael Fassbender. O filme, que tem Marion Cotillard como Lady M, foi indicado ao Prêmio da Palma de Ouro no 68º Festival de Cannes
em 2015. Há outros filmes muito celebrados, como o de Orson Welles, de 1948, o de Akira Kurosawa, de 1957, e o de Roman Polanski, de 1971. Há muitos estudos a esse respeito e recomendamos vivamente àqueles que gostam de teatro e de Shakespeare e àqueles que gostam de cinema que procurem cotejar essas versões cinematográficas ou ainda as traduções e aparições da obra nas mais variadas mídias que vão do mangá ao videogame. A indiana Carolyn Spurgeon, que ocupou a cátedra de literatura inglesa da London University de 1913 a 1929, publicou um livro no qual se dedica à imagística, considerado por muitos uma das obras de maior relevância sobre Shakespeare, desde o Shakespearean Tragedy, de Andrew Cecil Bradley, A.C. Bradley. A epígrafe do capítulo 5º de seu livro traz a seguinte inscrição: para escrever na lírica, para elevar, não basta pensar, é preciso ver. A questão do imaginário é forte e preponderante em toda a crítica shakespeariana, quase que uma unanimidade, especialmente enquanto se trata da peça escocesa. Essa questão da imagística orienta, inclusive, a escolha de muitos adaptadores e tradutores que optam pela prosa, em alguns casos, versos em outros, sem jamais abrir mão da intenção de bem servir as imagens, o que parece ser senso comum. Justamente as imagens ocupam um lugar central no cinema e também na obra de Akira Kurosawa. Seu filme é feito em preto e branco e traz cenas inesquecíveis, como a final ou a aparição da feiticeira. Vejamos o trailer que se encontra disponível na rede. 東方が送る豪華巨編蜘蛛巣城。もののけの住む森、その森に囲まれ猛襲の霧渦を巻く城、蜘蛛巣城。権力の座、その権力の座を争う者、そしてそれを血であがなった者の末路は、血で血を洗う戦国絵巻。そしてまたここに権力に疲れ血に狂う女。殿の行く道はただ二つ。じっとこのまま大殿に切られるのを待つか、大殿を殺して蜘蛛巣城の主になるか。主君を殺し、腹心を殺し、また友を殺し、待ててよと。
修羅猛襲の果てに狂い死にした蜘蛛の巣城主鷲津武時の怪奇な一生。Segundo a crítica de Luiz Santiago, o título em japonês pode ser traduzido como Castelo da Teia de Aranha, o nome do palácio do senhor local, e se passa no período Sengoku. Em primeira análise, é importante lembrar que Kurosawa dedicou-se a uma tarefa bastante difícil, que foi adaptar culturalmente, além de dramaticamente, uma obra que se passa em um reino da Escócia para um feudo no Japão medieval. O espaço, tanto na montagem de Antunes quanto na de Kurosawa, é habitado por uma paisagem enevoada. No filme, o nevoeiro é mais presente que a chuva. Para Santiago, trata-se de um símbolo de tudo que ainda não tem consciência, uma mescla de água e fogo, do indeterminado, aonde não é possível se ver novas formas nem antigas. O nevoeiro toma conta da paisagem como um espectro, algo fantástico que vem salientar a vulnerabilidade de tudo o que se vê na tela: o poder, a vida, a guerra, a sorte, o azar. E desse início cheio de indefinições e sob o canto agourento de um coro que também aparece no epílogo, chegamos aos primeiros personagens. Segundo Santiago, nas duas aparições em que Kurosawa traz espíritos ou bruxas, percebemos uma grande diferença de concepção para a versão literária. Shakespeare nos traz 3 bruxas de aparência andrógena, mas com traços masculinos. Ele cria até barbas das bruxas. Em Trono Manchado de Sangue, a primeira aparição é andrógena também, sendo apenas uma vidente que tem contato com elementos da natureza e com as forças do destino, sejam elas boas ou ruins. Mas neste universo, os indivíduos precisam aprender a reconhecer e lidar com as duas faces. Não há espectador que não se impressione com a qualidade técnica e rigor na encenação das duas sequências de aparições dos espíritos. Primeiro, a criação de um ambiente medonho, no meio da floresta, geralmente acompanhado de chuva, relâmpagos, trovões, vozes e risadas. A saturação em branco com forte luz na fotografia e a perfeita edição das sequências ajudam a torná-las inesquecíveis. Outra aparição que também merece destaque é a do fantasma, do banquete de comemoração de Washizu. O momento demarca o início da derrocada do senhor traidor e assassino. A questão da fantasmagoria envolve uma outra, a da alucinação. Em Hamlet, o fantasma do pai morto aparece, mas é vista por todos, inicialmente pelos guardas do castelo, depois por Horácio e, por fim, por Hamlet, filho, a quem o fantasma deseja falar. Já na peça escocesa, isso não acontece. Banquo aparece na cena do banquete, mas só o seu assassino vê sua aparição. As bruxas, não. Essas são vistas tanto por Banquo quanto por seu companheiro, pois são pessoas e não seres incorpóreos. Marjorie Garber fala delas como feiticeiras, mulheres andrajosas. No Théâtre du Soleil é isso que se vê em cena, mas lá não são 3, e sim cerca de 15 que abrem a peça voando pelo palco enquanto o público entra. O verbo voar aqui não se refere à pirotecnia de efeitos cênicos, cabos de aço, etc.,
mas sim a capacidade de dança, velocidade e expressão dos corpos das atrizes da trupe, entre elas Aline Borsari, sobre quem falamos anteriormente, e Juliana Carneiro da Cunha, brasileira, primeiro violino do Théâtre du Soleil desde os anos 1990, quando foi enviada pelos deuses, nas palavras de Minuschini, para o papel de Clitemnestra na tetralogia Os Átridas. Juliana, na montagem da peça escocesa, era uma feiticeira, comandante do coro de bruxas, uma das três principais, atuando ao lado de Eve Doe-Bruce e Shagayeg Beheshti. A começar pelas feiticeiras que abrem a peça, vamos agora conhecer um pouco mais da montagem do Théâtre du Soleil. Parece um bom começo. Na montagem du Soleil, as feiticeiras eram personagens travessas, cômicas e arrancavam risos dos espectadores. Em vários momentos, pareciam mulheres comuns e não fantasmas, seres infernais ou algo do tipo como se vê em muitas montagens. Eram visivelmente pobres e andarilhas, visão que está de acordo com a do crítico Bradley, que diz serem velhas, pobres, esquálidas, maltrapilhas e que em nenhuma linha da peça dá a entender que sejam algo além de mulheres. Carregavam tudo com elas, como as ciganas. No Soleil, elas também eram portadoras de mensagens oraculares, como as videntes, mas não utilizavam jogo de búzios, caldeirões em chamas ou cartas de tarô. Na cena da previsão, e sim, algo que surpreendeu e fez a plateia explodir em risos no maior insight cômico da peça, um MacBook. Na internet foi que elas consultaram as previsões quando procuradas pelo atormentado general. A imprensa alemã noticiou Macbeth mit MacBook. Beatriz Picon-Valin diz que as bruxas têm algo a ver com as eríneas e dançam ao som da música do Peã dos Átridas, compostas por Lemaitre, que unia as 4 peças do ciclo grego. Esse comentário é interessantíssimo, pois revela o que já está posto nas entrevistas dadas por Ariane Mnouchkine. Há ligações, laços entre os espetáculos da trupe. O piso do sonho de uma noite de verão volta à memória na presença do piso da cena das bruxas. As sedas de tambores no dique fazem parte das paisagens noturnas da peça escocesa. Aliás, ajustemos. As bruxas da peça escocesa não são chamadas bruxas, mas irmãs do destino. Wired Sisters. Wired é uma palavra para destino no inglês arcaico. E essas são, há um tempo, bruxas clássicas, como as escocesas ou as celtas, tanto moiras quanto norns. As 3 moiras, as parcas, Clotó, Láquesis e Atropos, gregas, eram designadas a criar, tecer e cortar o fio da vida humana. Norns são as 3 deusas responsáveis pela fundação das runas na mitologia viking: Urd, o que foi, Verdandi, o devir, e Skuld, a possibilidade. Mas as feiticeiras de Shakespeare não são seres mitológicos, nem possuem marcas históricas de vilania e superstição. No palco e na página, elas têm uma realidade psicológica persuasiva sobre elas próprias, segundo Marjorie Garber, aqui livremente traduzida por mim. Há 3 tipos de bruxas, segundo Garber: as continentais, as inglesas e as escocesas. As primeiras seriam as mais terríveis, praticantes de canibalismo, rituais de infanticídio, perversões sexuais, todas as atividades que o poeta alegará a Lady M no texto. Na encenação do Soleil, não se via nenhuma dessas características nas feiticeiras, nem em alguns momentos da encantadora Lady M de Nirupama Nityanandan, que também deu vida a uma das feiticeiras, alternando o papel
com Shagayeg Beheshti Achachá. Eram, então, mulheres comuns, como qualquer uma de nós, e isso era o que talvez pudesse assustar e trazer a presença do estado do medo, do pavor, a essa montagem. Os que trazem a dúvida, as fake news, ou os que efetivamente usurpam tronos, roubam verbas públicas, são pessoas comuns. Não são seres aparentemente diabólicos. Estão por aí e aparentam serem normais. Uma boa imagem para ilustrar essa questão sobre a representação do mal está no filme O Advogado do Diabo, de Taylor Hackford, com Al Pacino e Keanu Reeves, um filme de 1998. Em razão dessa imagem, da presença, da banalidade do mal, é que fomos levados a estudar a obra de Hannah Arendt, na qual ela trata do julgamento do nazista Eichmann. E através da leitura de sua obra, entre outras, chegamos à ideia da banalidade do humano no mundo contemporâneo. O que faz do homem, um ser humano. Retomando, as bruxas continentais, que não fazem parte do coro das feiticeiras na peça, são figuras verdadeiramente malignas e poderosas. E estão representadas na encenação de Minushkin na figura de Lady M, que é um ser trevoso, que parece ter parte com o sobrenatural. O que faz de um homem, um homem? Essa questão que estamos propondo ecoa também na apresentação da edição do texto da peça, traduzida por Ariane Minushkin, feito por Hélène Cixous. Ela diz assim, em tradução feita por mim: mas o que acontece com o grande Macbeth, esse general vitorioso, de carreira brilhante, um homem bonito, amado pelos seus, respeitado, admirado, coberto por honras, por mérito, saudado pelo rei. Ele tinha tudo para ser feliz. Uma mulher amada, distinta como uma nobre romana, uma casa magnífica, e que bela paisagem. Tudo lhe sorria. Parece que esta é uma das chaves. O que acontece com alguém que passa de homem honrado a criminoso, o que talvez sejamos todos potencialmente capazes de fazer nas pequenas ou nas grandes escolhas da vida. Quem nunca? A ambição humana é um alvo de Shakespeare nessa tragédia curta, com suas 2.107 linhas, pouco mais da metade das 3.924 de Hamlet, segundo Bárbara Eliodora. O crítico polonês Jan Kot, em sua obra Shakespeare, nosso contemporâneo, lançada em 1961, foi companheiro, como dissemos, do trabalho de muitos diretores. Kot é o responsável pelo início de uma revolução na crítica teatral pós-romantismo. Então, esse autor foi muito produtivo para a nossa leitura, que foge do que é afastado do teatro épico e político de Ariane Minushkin. O pesquisador Paulo Neves, no texto de apresentação do livro de Jan Kot, diz que é com esse constante movimento pendular entre o passado e o presente que Kot desentranha do cânone shakespeariano a noção do grande mecanismo da história, que tritura os homens, reis, nobres e súditos igualmente, e configura uma força inexorável da natureza e da sociedade. A Ariane se inscreve nesse vagão dos que creem que é impossível estar isento ou ausente do trem da história de seu tempo. Neves completa: graças a esse conceito estrutural, o autor, ainda que incorporando o marxismo, procura superar suas categorias de análise. A luta de classes, a dominação burguesa e um certo otimismo implícito no ideal revolucionário. E enfatiza a permanência da lógica da política de Maquiavel na contemporaneidade. Das estratégias não idealizadas de obtenção e manutenção do poder. Ao fazê-lo,
concentra seus esforços na potencialidade das linguagens, mais do que em qualquer ideologia, antecipando assim não apenas o estado de espírito que viria a dominar a pós-modernidade, mas também a revolução narrativa que o teatro e o cinema estavam prestes a realizar. Dos seriados televisivos, uma febre em ascensão via TV a cabo, há Diálogo da Montagem do Soleil, com 3, Mad Men, de 2007, Downton Abbey, de 2010 e Top of the Lake, de 2013. Beatriz Picon-Valin diz: no começo do trabalho, os atores assistem a séries televisivas americanas ou britânicas, como Downton Abbey, série britânica coberta de prêmios, criada por Julian Fellowes, difundida na França desde o fim de 2011. Mad Men, série cult de Matthew Reiner, que está na 7ª temporada, ou Top of the Lake, de Jane Campion e Gerard Lee, coprodução internacional, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, iniciada em abril de 2013. O que Shakespeare conta é semelhante às fábulas desses seriados, com suas famílias, seus clãs, seus empregados domésticos, suas aventuras, mentiras e traições. São palavras de Picon-Valin, livremente traduzidas por mim. O coro é uma das ferramentas de trabalho mais expressivas na arte do Théâtre du Soleil. Herança do teatro grego e oriental, os coros marcam muitos espetáculos e também os processos pedagógicos de descoberta dos personagens, seja nas montagens da trupe, seja nos ateliês com outros atores, nas oficinas ministradas em vários lugares do mundo, ou nas edições da Escola Nômade. Na peça escocesa, as bruxas são o coro, mas não só elas, como o grande time de servidores da cena, que são os empregados do castelo de Inverness, que dialogam em seus trajes com o seriado Downton Abbey. A primeira grande entrada do coro de serviçais realmente impressiona, e é para a retirada do cenário da charneca, das feiticeiras, ato 1, cena 3, e montagem da 4ª cena do primeiro ato, uma sala real onde Duncan recepciona o vitorioso general M. Saem de cena grossos tapetes manipulados por 10 atores. Outros colocam o piso do heliporto por onde descerá o general. Outros a parede, o mobiliário, um sofá, 2 poltronas, uma mesa e um abajur, um buffet com serviço de alimentos para convidados. Tudo isso com velocidade vertiginosa. Picon-Valin diz que a peça tem um ritmo de thriller. Um jogo que depende das entradas e saídas espetaculares desses atores que interpretam os serviçais. Na série Downton Abbey, a caracterização também é impecável e os trajes, rigorosamente belos, são assinados por figurinistas diferentes a cada temporada, tendo gerado um mercado paralelo que contempla, inclusive, casas especializadas de aluguéis de cópias dos mesmos para festas e eventos. Quando entrevistei Serge Nicolai, um ator extremamente versátil, que trabalhou no Théâtre du Soleil entre 1996 e 2016, e foi o protagonista da peça escocesa, descobri algo muito interessante. Ele declarou não ter visto nenhuma série, apesar de confirmar que a tarefa fora proposta e sugerida ao coletivo pela diretora Ariane Nushkini. No entanto, a semelhança dos protagonistas com relação ao traje de cena impressiona, como se comparássemos seu general ao elegante Don Draper, de Mad Men. Na imagem, temos à esquerda Michael Corleone, interpretado por Al Pacino em O Poderoso Chefão, filme de 1972, ao centro, Serge Nicolai, em Macbeth, 2014, e à direita, Don Draper, por John Hamm, em Mad Men, 2007. O visagismo, o cabelo, a maquiagem e o traje
geram grande semelhança entre o vilão shakespeariano e o publicitário norte-americano. Segundo Nicolai, ele foi buscar na pesquisa de seu processo de descobertas outras referências cinematográficas, que não os seriados indicados como o mafioso, interpretado por Al Pacino, na série de Francis Ford Coppola. A trama do filme narra a história da família Corleone, de 1945 até 1955, época que coincide com a que é evocada na cena do banquete, ato 3, cena 4, em que a personagem traja o smoking visto na imagem. Esse protagonista do Soleil faz coro com o mundo dos gangsters, posto em cena por Minuschini, por exemplo, nas cenas de contratação dos assassinos de banco. O general M e Draper têm em comum o cabelo bem penteado, com muita brilhantina, e a elegância masculina no vestir trajes de gala bem alinhados, além de ostentarem certo ar de sedução, de demonstração da libido frente às mulheres e de virilidade. Ambos realizam atos que representam colóquios sexuais em cena, em cenários que destoam de quaisquer romantismo e juntam sexo e poder na mesma cama. Serge Nicolai, em entrevista, fez uma observação interessante. Macbeth não ama sua esposa. A cena de sexo, quando ele volta da guerra vitorioso, é pura sedução. Sedução e poder. Eles não fazem amor na peça. Lady Macbeth não é uma mulher bonita, desejada por todos os homens, como Desdémona. É uma mulher forte, uma mulher em trajes de homem, como a personagem M nos filmes de James Bond. Beatriz Picon-Valin diz que os Macbeth são seres medíocres, seduzidos pela crepitação dos flashes e bens de consumo, o que está simbolizado com a presença de 3 telas de televisão em sua sala de estar. Eles estão sobrecarregados com a amplitude do que desencadearam. Nirupama Nityanandan, Niru, a atriz que dá vida, a Lady M, é uma mulher de calças, como se diz. Não aparece nenhuma vez trajando vestido. Esse ponto foi alvo de muitas críticas. Muitos espectadores franceses, entre outros, não conseguiram aderir ou reconhecer a famosa Lady de calças, uma mulher ambiciosa e que treme ao invocar as forças do mal, mas sem que ocorra o mesmo quando domina o marido no ato sexual ou fora dele. É como se a sua verdadeira paixão fosse a treva. Na cena do baile, Lady M utiliza um smoking preto e seu marido um branco. Há equilíbrio entre as forças do casal, como no yin e no yang, mas as polaridades talvez estejam ali invertidas. E esse é um fato interessante. Pesquisando em acervos e museus de moda, descobri que as mulheres já usavam calças antes de Yves Saint Laurent apresentar ao mundo o seu Le Smoking. Pela altura da Primeira Guerra Mundial, a peça tornou-se uniforme das mulheres que trabalhavam nas fábricas e nos campos. Fora do domínio profissional, todavia, era impensável ver uma mulher a usar calças nas ruas ou nas soirées. Um cenário que viria a mudar a partir da segunda metade do século XX. Saint Laurent disse que o traje era coordenado indispensável para a mulher, através do qual ela se encontrará sempre na moda, porque é uma opção de estilo e não uma moda. O traje tornou-se o símbolo da emancipação feminina. Nas imagens vemos o primeiro esboço de Saint Laurent e a cena do baile no Soleil. Inteiramente preto e produzido com um tecido de lã chamado Grande Poudre, o Le Smoking foi apresentado pela primeira vez no verão de 1966 no âmbito da Pop Art Collection, a coleção de alta costura de Yves Saint Laurent,
para o outono e inverno de 1966. O tuxedo monocromático contrastou com os vestidos coloridos inspirados na estética de Andy Warhol, que também estavam inseridos na já mencionada coleção. Era diferente de tudo o que o designer havia criado e dentro de pouco tempo haveria de chegar às ruas, segundo a publicação da revista Vogue e do Museu Yves Saint Laurent. O tempo de encenação de Ariane Mnouchkine está situado num presente continuado, que vai desde a Primeira Grande Guerra até o momento atual das apresentações, mas é ancorado no período entre guerras, a Primeira e a Segunda do século passado, como se todo o espetáculo ecoasse ao som de Sway, gravação de Dean Martin, utilizada para embalar a corte na cena do baile antes da aparição do fantasma de Banquo. Retomando um pouco a nossa hipótese de leitura, a peça escocesa é uma tragédia que promove questionamentos a respeito da ambição humana. É, em geral, como vimos, levada ao palco para expurgar os males sociais sentidos pelos artistas, quando governos tirânicos ocupam espaço em seus países ou cidades. No caso da montagem do Soleil, havia uma intenção de referência ao presidente Nicolas Sarkozy, que governou a França entre 2007 e 2012, mas depois foi acertadamente dirigida a todos os governos e poderes que exercem tiranias de quaisquer espécie. É bom lembrar que essa é a menor e também a mais escura tragédia de Shakespeare e que poucas cenas encontram a luz solar. Nas palavras de A.C. Bradley, do livro publicado em 1904 e traduzido para o português em 2009, preto, vermelho e cinza envolviam toda a peça, que respeitava integralmente as indicações do autor. De escuros, atravessados por clarões, raios e insights, o preto e o vermelho, utilizados muitas vezes nos trajes dos protagonistas, não só estão associados ao luto e ao sangue, mas também ao inimigo do cristianismo. Além disso, são cores que eram destinadas à realeza na época elisabetana por necessitarem de pigmentação muito cara. O negro, segundo Bradley, também tem outras implicações. A escuridão, podemos dizer, mesmo o negrume, paira sobre toda a tragédia. É notável que quase todas as cenas aconteçam à noite ou em algum lugar sombrio. A visão do punhal, o assassinato de Duncan, o assassinato de Banquo, o sonambulismo de Lady M, tudo isso acontece em cenas noturnas. As bruxas dançam no ar carregado da tempestade, ou feiticeiras negras da meia-noite recebem o general M numa caverna. O breu da noite é, para o herói, motivo de medo, até mesmo de horror. E o que ele sente se torna o espírito da peça. A atmosfera de Macbeth, entretanto, não se caracteriza pelo negrume sem trégua. Ao contrário, diz Bradley, Macbeth irradia uma incontestável impressão de cor. Trata-se com efeito da impressão de uma noite densa, interrompida por clarões de luz e de cor, às vezes vivas e até ofuscantes. E, acima de tudo, é a cor do sangue. Não pode ser acidente que a imagem de sangue que nos seja imposta incessantemente, não apenas pelos acontecimentos em si, mas por descrições diretas e até por repetição da palavra em trechos improváveis do diálogo. Na montagem do Théâtre du Soleil, tudo condiz com a descrição de Bradley. Lady M não tem sangue real em suas mãos, mas a cartoucherie está toda vestida de vermelho, até as coxias, o ambiente onde os atores se preparam para entrar em cena. E na carneficina da família Macduff, o terror é visto pelo espectador, ao menos os mais afortunados puderam perceber a presença do próprio general M, conferindo a matança de perto, escondido, como era de se esperar, oculto no breu da cenografia. O espectador, como nas tragédias gregas, não vê a mulher e seus filhos sendo mortos,
mas ouve os gritos apavorantes, só a lembrança da cena tira-me o ar. Os sons que vinham dos tiros eram disparados de todas as partes do teatro, algo que faz lembrar as guerras do tráfico nos morros cariocas. Desesperador. Os servidores da cena, postados entre o palco e a plateia, estendem panos manchados de sangue e por entre as frestas dos mesmos que podíamos ver o ato criminoso e cruel. Lady M, como na tradução, enlouquece e recorre ao suicídio. Estaria arrependida? O general, seu marido, que mostrou dúvida no início, depois de haver matado, não duvida mais. O assassino, no texto de Minushkin, é chamado um abatedor, o que ecoa a crítica de Yancott, que diz: um homem não pode apenas matar. Um homem não apenas pode matar. O homem é aquele que mata ou abate. E somente ele. Assim como o animal que bajula é um cão. Quando Ross entra em cena na casa da família Macduff, as vítimas já estavam mortas e resta a ele a retirada dos corpos e do luto. É ele quem leva até a Inglaterra, onde estavam reunidos os foragidos filhos do falecido rei Duncan, Malcolm e seu irmão Donalbain, e também o filho de Banquo, Fleance, que conseguiu fugir da emboscada, a notícia da carneficina. Maurice Durozier, um dos atores mais antigos do Teatro du Soleil, deu vida ao rei Duncan e a Ross, na cena ambientada num pub inglês à beira do Tamisa. Quando ele dá a notícia a Macduff, a interpretação de Sebastian Rothemichel é comovente, por seu desenho preciso. Ele está de costas, dobra os joelhos e vai ao chão, quando reconhece o assassínio de sua mulher e filhos. Muito ainda haveria de ser dito a respeito dessa montagem do Théâtre du Soleil. E fecho o pano com um certo pesar de não poder trabalhar mais sobre o tema com vocês. Mas anuncio que pretendo fazê-lo em breve, compartilhando com vocês o resultado de minhas pesquisas, talvez na forma de um livro, pois não consigo dizer tudo nesse breve espaço de tempo. Fiz algum esforço na escolha do que dizer e espero ter contribuído com os ouvintes. Espero que tenham compreendido a razão de minha escolha em não dizer a todo momento os nomes dos protagonistas e o título da peça. Foi um grande desafio, mas um desafio necessário, pois agora estou longe daquela juventude inconsequente, quando eu era uma jovem atriz da Escola de Arte Dramática e lia palavras sem fazer ideia de sua força, de seu poder. Estou longe daquele tempo em que eu brincava de adjetivar seres e coisas horríveis, seres Macbeths, fazendo troça de suas macbetices cotidianas, por oposição às pessoas hamletescas, magníficas, em geral meus amigos e alguns professores queridos daquele tempo, que continuam sendo meus parceiros até hoje. A bênção, queridos seres Hamlets do meu tempo de juventude. Palavras, palavras e mais palavras. Deixo então, ao final, as mesmas palavras que li na abertura, acrescentando mais uma frase que marca a peça escocesa de William Shakespeare. O que está feito não pode ser desfeito. Ai, pobre pátria, quase com medo de reconhecer-se, ela não é mais nossa mãe, mas nosso túmulo, onde ninguém, exceto aquele que nada sabe, é visto a sorrir, onde suspiros, lamentos e brados de romper o ar soam e não são notados,
onde a dor violenta parece uma aflição trivial. Dobram os sinos pelos mortos. E mal se pergunta por quem. E os homens bons expiram antes que as flores em seus chapéus percam o frescor e feneçam. São Paulo, Brasil, agosto de 2020.